Olá, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui da Guinvest. Eu me chamo André Fogaça, eu sou um dos sócios fundadores do Grupo Guinvest, sou especialista em investimentos e investidor há mais de 20 anos. E eu estou aqui para a gente falar sobre a nossa consultoria, para mostrar para você que está nos assistindo sobre como nós ajudamos os nossos clientes a resolver seus principais problemas, as suas principais dificuldades. E na gravação de hoje, nós vamos falar sobre um estudo de caso. Tá? Então, eu convidei aqui o Eloaldo, que é um dos nossos consultores, para ele falar sobre um estudo de caso de um cliente dele. E nós vamos, então, conversar sobre tudo o que aconteceu com esse cliente, desde como ele chegou até como ele está hoje. Né? Então, eu quero apresentar para vocês aqui o Eloaldo. Então, o Eloaldo é um dos nossos consultores aqui da consultoria da Guinvest Wealth. Então, Eloaldo, obrigado pela presença e conta um pouquinho de ti, da tua história, da tua experiência e como é que está o teu trabalho hoje aqui na Guinvest. Legal, André, muito prazer estar aqui com você. Eu não iniciei minha carreira no ramo financeiro, né? Na verdade, eu comecei aí na indústria, trabalhei muitos anos, o início toda a minha vida foi na indústria, e aí devido a uma mudança ali da empresa, né? A empresa estava saindo ali da região, foi vendida, a gente acabou ficando ali sem emprego, né? E aí foi onde eu entrei na área financeira, na verdade comecei no banco, trabalhei muitos anos no banco, e é onde eu aprendi toda essa questão, né, de trabalhar com o sistema financeiro, tirei algumas certificações, mas eu queria trabalhar com uma coisa mais personalizada, né, que ajudasse mais as pessoas assim a terem resultados mais positivos com os seus investimentos. Por isso eu procurei para essa área de consultoria de investimentos. Então, estou muito feliz, estou aqui no Guia, inclusive esse ano de outubro de 2024, vou fazer um ano já que eu estou aqui, né? Tive até o privilégio de também ser convidado para ser sócio do escritório, então estou muito feliz com o trabalho que eu estou realizando aqui, muito feliz no trabalho aí com a equipe, né? Uma equipe assim que está me desenvolvendo de uma maneira impressionante. Sou muito grato. Muito legal, Eloaldo, muito bacana. Me diz uma coisa, que agora eu até estava pensando aqui, tu tá onde hoje, Eloaldo? Onde é que tu mora? Eu moro na cidade de Indaiatuba, que é uma cidade do interior mais de São Paulo. Aham. Ela fica entre São Paulo capital e Campinas, que é uma cidade mais conhecida aqui do ladinho, né? Ah, Então, não é tão interior, tá? Já tem acho que uns 260 mil habitantes. É uma cidade assim relativamente grande, mas muito muito gostosa de morar, uma boa qualidade de vida. Eu e minha esposa estamos aqui há 5 anos, então a gente está gostando bastante. legal. E só para ressaltar para quem está nos assistindo, né, Eloaldo, nosso trabalho é 100% remoto, né? Então, nós temos consultores espalhados por todo o Brasil, né? Então, é uma situação, assim, um pouco diferente de algumas outras empresas, né? Sim. Então, isso, por um lado, é muito bacana pelo fato de a gente poder ter acesso a profissionais do Brasil todo, né? Então, por isso que eu perguntei onde é que tu estava nesse momento, né? Sim, a nossa reunião de manhã tem vários sotaques, né? Exato. Vários vocabulários diferentes e isso é legal, isso enriquece muito a cultura da empresa, né? Várias mentes que tiveram criações diferentes, então dão sugestões ali bem variadas, é legal. Exatamente. Mas muito bem, Lodo, vamos dar início então aqui à nossa conversa, porque nós vamos falar então sobre um estudo de caso, né? Então eu gostaria, Elodo, que você comentasse, trouxesse o contexto desse cliente, uma visão geral aí da vida dele, né? E lembrando, né, para quem está nos assistindo, que nós sempre preservamos a identidade dos nossos clientes, então esse estudo de caso que a gente está trazendo aqui, ele tem um intuito de ser algo educacional, algo didático, né? Esse é o objetivo, né? Não é expor o cliente, obviamente. Então, todas as informações mais reveladoras, digamos assim, da sua real identidade, elas serão omitidas, obviamente. Inclusive até o nome. Não sei se o Elodo vai trazer um nome fictício. Provavelmente sim, obviamente que sim, né? O que eu quero dizer é que talvez precise usar um nome, talvez não precise, não importa. Mas o fato é que informações assim serão omitidas. A gente não vai também falar coisas que vão revelar a sua identidade. Então, Eloaldo, conta um pouquinho da história desse cliente e a gente aí dá sequência na nossa conversa. Então, vou falar aqui do José Carlos, né?
Então, ele é pai, é marido, então tem uma vida bem corrida, tem uma empresa que ele precisa, assim, que ele está trabalhando muito nessa empresa para alavancar os resultados. Ainda tem porte pequeno, mas ele já consegue aí ter bons retornos, né? Mas isso exige que ele viaje muito, né, para fechar negócio, para verificar produtos, para ver se, né, coloca na empresa dele ou não. Então, uma vida muito corrida que ele tem, como de todo brasileiro, né? A gente tem que lutar muito aí para ter o sustento da família. E nosso amigo José Carlos, ele baixou um de nossos materiais para melhorar os investimentos dele, ali do guia, o e-book Melhores Ações para Dividendos. Então dava para ver que ele queria melhorar um pouquinho os investimentos dele, porque ele estava vendo ali que ele precisava de um direcionamento, né? Então foi assim que eu entrei em contato com ele, achei ele, e a gente começou uma conversa aí nesse sentido. Mas um cara assim, muito gente boa, né, muito trabalhador, que tem esse objetivo aí no mercado financeiro. Perfeito. E, Eloaldo, qual era o patrimônio dele em investimentos e também como é que ele estava investindo o dinheiro dele? Ele tinha um assessor, ele fazia por conta própria, como é que era isso? Cara, o patrimônio dele está próximo de 1 milhão e ele fazia um pouquinho de cada. Ele tinha as sugestões, né, do próprio dos assessores que cuidavam lá da conta dele, mas ele não gostava muito de seguir, às vezes não tinha muito tempo, ele só aceitava. Então ele pesquisava num pouquinho de tempo que ele tinha ali, via as notícias na internet, alguma coisa, baixava um outro e-book e acabava seguindo essas orientações. Então ele fazia um pouquinho por conta, mas também aceitava ali uma outra orientação dos assessores que cuidavam da conta dele. E ele tinha algum problema, assim, maior, uma frustração, em relação aos investimentos dele? O que que ele mais se queixava quando vocês tiveram, assim, as primeiras conversas? Resultado. Então, assim, como ele ia meio que aleatório, né? Então ele estava ali sem resultado. Ele estava, até falou que estava tentando equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo, né? Família, trabalho, coisas pessoais dele e os investimentos. Então o resultado dele era assim muito abaixo do esperado para ele. Ele sentiu uma angústia, que ele falava que ele fazia bons aportes, a empresa dele estava indo bem, ele conseguia aportar assim de forma bem considerável todo mês, mas ele meio que aplicava na primeira coisa que aparecia. Então assim, alguém sugeria lá, ele ia lá e aplicava. Ele abriu o aplicativo, via algum produto lá que dava IPCA mais 7, 8, ele nem ligava qual que era a empresa, nem nada, só saía aplicando. Então isso aí foi fazendo com que o resultado dele ficasse muito abaixo do esperado, né? E ele ficava angustiado, ele olhava para o futuro e não via uma luz, ele achava que ele estava correndo, correndo, mas sem sair do lugar. Sim, claramente ele não tinha uma estratégia, não tinha clareza, né, do que ele estava fazendo e qual era o Exato. objetivo de tudo isso, né. E isso Uhum. é bem comum, né, Lualdo, assim, a gente percebe que tem muita gente que está exatamente nessa situação, não tem uma clareza de para onde está indo, daí não tem uma estratégia e acaba seguindo Uhum. dica do assessor, daí dica do youtuber, a dica do amigo. Então, e aí, como tu falou, no momento que não se tem uma clareza, uma estratégia clara, né, a carteira não tem um direcionamento e aí o resultado tende a ser ruim, né. Então, Exatamente. é bem isso que ocorre. E em relação à meta, a objetivo, o que que o José Carlos buscava na conversa que tu teve com ele? E também, se ele não tinha um objetivo, né, como é que tu ajudou ele a ter essa clareza? O objetivo dele é alcançar a liberdade financeira, né? Ele não queria mais ficar nessa correria de ter que ficar até dias fora de casa, né, para poder realizar ali o trabalho da empresa dele. Então ele falou que quer chegar uma hora que ele fique mais tranquilo com a família, que ele aproveite um pouco mais ali de forma pessoal também. Só que ele falou que precisava aumentar aí umas 10 vezes esse patrimônio, né? Assim, é um cara relativamente novo, ele tem tempo para isso, tá? Ele tem aporte para isso. O cara que está indo muito bem ali no empreendendo, né? Uhum. Mas, assim, estava só no desejo.
né? Como já tinha passado algum tempo que ele já estava aplicando no mercado financeiro e meio que patinando sem sair do lugar, ele falou, cara, meu desejo está muito longe de ser realizado. Então, foi uma dor assim bem latente dele, entre a realidade e o que ele realmente estava conseguindo, estava muito longe. Então, foi aí que a gente viu, né, uma necessidade de um direcionamento bem mais próximo, bem mais personalizado para que ele alcançasse esse objetivo. E ele tinha clareza do valor exato que ele precisava? Ele tinha esse número? Como é que era isso? Então, também não tinha tanto, né? A gente levantou gastos, ele falou que, né, o custo ali hoje, né, da família dele é um pouco alto, né? Os filhos ali em idade escolar, então tem um Uhum. custo bem alto, e ele não sabia quanto que ele precisaria ter, né, por mês para poder cobrir tudo aquilo. Tanto que foi desenvolvido um planejamento financeiro para ele, né, totalmente personalizado ali, de acordo com os números que ele tem, para a gente poder entregar o que ele realmente precisa, né? Às vezes não é o que ele quer, mas o que ele Uhum. precisa daqui a 10, 15 anos. E foi bem interessante, né? Trouxe uma clareza para ele, que se ele continuasse seguindo aquele ritmo dele, ele falou que não chegava em um terço do que ele precisaria, né? Então, foi bem interessante ter esse direcionamento para levar ele até esse objetivo aí. E agora uma curiosidade, Eloaldo. Esse cliente tinha uma clareza sobre o que significa alcançar a liberdade financeira? Eu me refiro ao seguinte, ele tinha o entendimento de que ele receberia dividendos, né, de ações ou fundo imobiliário, enfim, ele tinha esse entendimento ou para ele era meio vago essa ideia? E além disso, ele entendia que com o patrimônio que ele ia acumular, ele iria usar para viver, ou seja, até inclusive até vender patrimônio, né? Porque às vezes as pessoas elas têm na cabeça que elas vão juntar, sei lá, R$ 1 milhão, depois vai ir sacando todo mês um pouco para viver. E isso é uma coisa, tá? E a Uhum. outra coisa é utilizar os rendimentos gerados pelos ativos, no caso ações e fundo imobiliário, basicamente, a grosso modo, né? Sim. Usar só os rendimentos para consumir e manter os ativos no patrimônio, né? Então, como é que era para ele isso? Cara, ele tinha uma vaga ideia, pelo que ele vê no YouTube, né? Pelo que ele vê aí nas redes sociais. Então, por isso que ele até baixou o e-book ali das melhores ações para dividendos. Mas ele tinha até quando a gente começou a conversar, ele tinha até uma ideia assim, bem equivocada. Ele achou que se a gente pegasse todo aquele 1 milhão dele e colocasse tudo em empresas de dividendos, ele ia, né, ser um segundo Barça aqui no Brasil. Então, estava bem longe. Então, quando eu mostrei para ele os números, né, que a gente precisava fazer uma estratégia bem definida para que lá na frente ele não depreciasse o patrimônio dele, né, que talvez ele achou que quando ele chegasse ali em 5 milhões, ele ia tirar todo mês o que ele precisava e nunca ia depreciar os 5 milhões, né? Mas a gente mostrou em números que isso não existe, né? O custo de vida que ele tem hoje e tudo ia depreciar rapidamente o valor que ele estava juntando. Então a gente teve que fazer todo um trabalho educacional também, né? Para que ele não ficasse com expectativas muito além do que é a realidade do mercado financeiro e ajudar ele a entender que, né, essa depreciação do patrimônio ela só não vai acontecer se ele for muito bem conduzido até chegar esse momento dele fazer usufruto desses recursos, né? Caso contrário, ele vai bater 2 milhões e em poucos anos ali ele vai consumir esses 2 milhões aí, né, na vida, no dia a dia, porque realmente as coisas vão ficando mais caras, né? O poder de compra vai diminuindo e os dividendos ali que vão ser gerados não vai ser suficiente, né? Então teve todo um trabalho educacional antes de começar a executar esse planejamento. E qual é o valor, Eloaldo, que hoje seria o custo de vida dele, mais ou menos assim? Cara, ele colocou para viver de forma interessante assim 40 mil. Tá, Tá? 40 mil. Ele precisaria de uns 40 mil mensal para Uhum. manter o mesmo estilo de vida, para manter ali tudo direitinho do jeito que as crianças sendo bem direcionadas. Então essa Sim. seria uma ideia para ele. É legal a gente até esclarecer para quem está assistindo, né, Eloaldo, que é o seguinte:
R$ 40 mil é o que ele precisa, perfeito. Então, qual seria, até para a gente fazer um exercício aqui de bem educacional, né? Uhum. Quanto que precisaria de patrimônio para gerar 40 mil por mês de dividendos? Então, vamos lá. Nós entendemos que, em média, uma média, tá? As ações e fundos imobiliários juntos, tá? Vamos juntar. Claro que a gente sabe que tem diferença entre as classes, tá? Mas assim, a grosso modo, a gente pode esperar uma média de uns 6% de dividendos anuais, né? Então, vamos lá, 6%, então significa que a cada R$ 1 milhão, isso no limite, digamos assim, no limite que o cliente tenha tudo em renda variável, ou seja, tudo em ações e fundo imobiliário, uma mistura dos Sim. dois, né? No limite, nós temos, então, que a cada 1 milhão, isso geraria 60 mil por ano, certo? 60 mil por ano dá 5 mil por mês. Então, para gerar R$ 40 mil por mês de dividendos, esse patrimônio estando todo ele em ações e fundo imobiliário, ele teria que ter 8 milhões de reais. Uhum. Essa é a conta, né? Então, só para entender, né, para quem está nos assistindo, para ver que não é tão simples assim gerar uma renda passiva robusta, né? Não é uma coisa tão trivial. E eu acho legal mencionar isso, né, Laudo, porque a gente percebe que tem muitas pessoas que têm uma falsa, tem uma noção errada, assim, tem uma expectativa errada do que o mercado pode proporcionar. Né? Então, tem pessoas que acreditam que, sei lá, com R$ 1 milhão elas vão conseguir ter uma renda de 20 mil por mês e Exatamente. acabamos de mostrar aqui que a conta não fecha, né? Então é importante que todo mundo entenda isso, né? E não crie uma falsa expectativa, até porque, assim, o nosso papel aqui, né, Elodo, na consultoria, é justamente mostrar a verdade, ser transparente com aquilo que é possível, que é factível de alcançar, Uhum. e não vender ilusões, não é? Então, só fazendo esse comentário aqui, né, Elodo, para que fique bem Perfeito. claro para quem está nos assistindo, né? Exatamente. Hoje, principalmente quando a pessoa vai para as redes sociais, vai para vídeos, ela assim vê, parece que é tudo muito fácil, né, de conseguir ali com dividendos e, né, os vídeos é assim, enriqueça com dividendos em alguns anos. Isso não existe, né? Existe muito trabalho, muita estratégia, muito foco no objetivo, porque senão não alcança esse número, né? Vai ficar bem abaixo mesmo, e é onde muita gente acaba até desistindo do mercado financeiro, né? Exatamente. Então, assim, às vezes pode ser até um balde de água fria, mas é a realidade. A gente não Sim. pode também, né, se auto-enganar, porque, assim, tem gente que quer se auto-enganar, né? Ela quer acreditar naquela mentira confortável, né? Isso, exatamente. E aí ela vai se dar mal, né? Então, não adianta, temos que jogar um jogo assim, um jogo honesto, correto, e mostrar aquilo que é verdade, aquilo que é possível, né? Sem falsas promessas. E agora, nessa Perfeito. linha, Eloaldo, eu te pergunto o seguinte: quando esse cliente estava ali conversando contigo para conhecer um pouco mais sobre o nosso serviço, estava ali prestes a fechar contrato com a gente e tal, tinha alguma coisa que ele se preocupava em relação ao nosso serviço, alguma desconfiança, alguma objeção? E, e nesse caso, se ele tinha, como é que tu conseguiu mostrar para ele ou, né, desconstruir a ideia que ele tinha do nosso negócio? Nós temos um desafio que é bem comum, né, a todos os investidores que a gente consegue conversar aqui, que seria primeiro o preço, né? Eu acredito que quando ele está lá na assessoria, ele tem ali um assessor que manda algumas recomendações para ele, faz algumas alocações, e ele não vê nenhum dinheiro saindo da conta, então ele não vê nada debitando ali um valor por fora, né? Então a assessoria, né, para quem não sabe ainda, ganha comissão em tudo que é indicado, então qualquer movimentação que é feita na carteira, qualquer compra ou venda, então o assessor ganha, e nós não. Nós temos que ser pagos diretamente pelo investidor. Ele tem que ver um valor ali debitando na conta. Então, esse é um grande desafio para ele.
porque ele já não estava tendo bons resultados. Então ele falou, cara, minha carteira está ladeira abaixo. E ainda você vai tirar mais um pedacinho para né, para consultoria. Então a gente tive que mostrar para ele toda uma entrega de valor, né? Tive que mostrar para ele como funciona uma consultoria totalmente sem conflito de interesse, que eu estaria jogando junto com ele e não indo na canela, por assim dizer, né? Estaria da bola. E a gente teve que mostrar assim muitos benefícios, porque ele não estava realmente acreditando que poderia ser desse jeito, Uhum. né? Tanto que por esse serviço ser pouco conhecido no Brasil, ele já foi até pesquisar fora. Ele falou, cara, vou dar uma pesquisada, vou ver como é que funciona. E ele viu que realmente nos Estados Unidos o serviço de assessoria praticamente não existe, né? Todo mundo investe através de uma wealth. Então ele foi buscar fora para ver se isso era verdade mesmo. Então, isso aí foi uma coisa que a gente teve que conversar bem, ele tirou muita dúvida, Uhum. né? E a gente teve que ver essa questão de preço. Esse pesou bastante. E o segundo ponto que a gente teve que conversar muito foi a questão da confiança de que eu colocaria, né, montaria uma estrutura de carteira para ele que realmente desse resultado. Porque ele achou que ele ia perder o poder de decisão dele. É uma das coisas Uhum. interessantes. E aí eu tive que mostrar para ele que não funciona desse jeito, que a gente conversa, a gente tem uma reunião mensal, a gente tem uma comunicação ali pelo WhatsApp todo momento. Então ele percebeu que eu não tomaria uma decisão sozinho, né? Ele que daria a última palavra. E ele queria ter essa autonomia também, porque ele já estava machucado no mercado, né? De coisas que foram recomendadas para ele. O dinheiro ficou travado durante muito tempo, e ainda está algumas coisas travadas ali. Que ele falou assim, cara, eu praticamente não tive poder de decisão nisso aí. O cara falou que era bom, eu estava ocupado, estava com a cabeça longe, fui lá e aceitei. Então, eu quero ter esse poder de decisão e conhecimento. Você vai me ajudar nesse ponto? Então, foi um obstáculo que a gente teve que vencer também. Perfeito, perfeito. E aí é bem comum, né, essas dúvidas, assim, eu acho que a principal delas, como tu colocou, né, Laura, a questão do preço, né, porque, vamos lá, né, hoje o mercado, os investidores estão na assessoria, que é supostamente gratuita, né, nós sabemos que não é gratuita, né, muitos investidores também sabem, mas também não conseguem ver quanto que está gastando, então é aquela coisa, entre não ver o que está gastando e tirar dinheiro do bolso para pagar, né, tem uma diferença aí, né, então é claro que é uma questão também que tende a ir, né, as pessoas tendem a entender com o tempo que vale muito mais a pena você realmente pagar e saber quanto que você está pagando do que ficar essa coisa nebulosa, né, e obscura, que é o que acontece hoje nas assessorias. E como tu bem colocou, né, Eloaldo, nos Estados Unidos a gente já sabe que o mercado lá mudou drasticamente nos últimos anos, e hoje a grande maioria dos investidores lá investem dessa forma, né, no modelo de pagamento de uma taxa fixa, uma taxa percentual sobre o patrimônio. E também vale ressaltar aqui, vale destacar que nós sabemos que na Europa tem países que baniram o modelo de comissionamento, né? Então, isso tudo é para você que está assistindo entender que esse modelo de consultoria baseado numa taxa de percentual, não é? É um modelo que é a tendência no mundo inteiro. Né? No Brasil ele está chegando um pouco atrasado, porque, enfim, o Brasil sempre acaba levando mais tempo para acontecer esses movimentos, mas é um movimento que já aconteceu em países desenvolvidos. Então é algo que realmente é a tendência e é o que se entende ser o melhor para o investidor, né? Porque é muito mais honesto, muito mais transparente, né? E além de todos os benefícios, como colocou também, né, Eloaldo, de o consultor estar ao lado do investidor. E também tem essa outra questão, né, que agora me ocorreu, tu comentou sobre a questão do controle, né, que o investidor estava receoso sobre a questão de perder o controle dos investimentos. E a grande verdade é que aqui na consultoria, você, investidor, vai ter um consultor ao seu lado para poder ter uma segunda opinião. Né? Ele não vai tomar a decisão pelo investidor, mas vai ser uma troca. Né? Ele está ali para auxiliar, para dar o melhor direcionamento, mas ele não vai tomar as decisões
sozinho, né? Acho que isso é bem Uhum. importante deixar claro sempre, né? Exatamente isso aí. E, Eloaldo, agora conta um pouquinho sobre como é que foi o trabalho com esse cliente em relação ao que foi feito com a carteira dele, qual foi o direcionamento que foi dado em cima dessa situação dele, daquilo que ele queria, dos problemas que ele tinha, né? Então, conta pra gente aí, assim, pontuando as coisas que foram feitas, assim, junto com ele. Legal. De início, a gente teve que fazer uma reciclagem na carteira dele, né? Então, tinha muita coisa ali que não fazia o mínimo sentido. Você que está assistindo, talvez se conheça ou não os fundos setipados, não são negociados em bolsa, mas são negociados em balcão, tem pouquíssima liquidez e alguns fundos vinham apresentando até prejuízo, não estavam pagando os proventos mensais, e a gente teve que fazer todo um trabalho ali, que ele tinha muita coisa na carteira, né? Praticamente o que era recomendado para ele era esses fundos setipados, alguns COIs, né? Os estruturados, produtos estruturados, que não estavam também bons, e a gente precisou fazer um trabalho assim com bastante calma, para a gente não ter prejuízo, né? A carteira dele já vinha tendo, né, uma perspectiva negativa, então a gente precisou fazer um trabalho bem minucioso, mas fez uma grande reciclagem na carteira dele. A gente foi aceitando ali algumas coisas, outras coisas a gente foi trocando, que também deu certo. E depois, né, em poucos meses, isso já era bem visível. É uma coisa que preocupava muito também para ele, era os créditos privados. Ele tinha muito crédito, parte de renda fixa dele praticamente inteira de crédito privado. Então ele já tinha tomado até um prejuízo na Light. E ele falou assim, cara, eu só aprendi sobre crédito privado quando eu tomei esse prejuízo da Light. Até então eu achava que tinha FGC, que se acontecesse alguma coisa alguém ia me pagar, então eu não sabia. E aí a gente precisou dar todo esse esclarecimento para ele. E ele entendeu como funciona, aceitou as sugestões, isso é muito importante a gente fazer, porque tem pessoas que é difícil aceitar um prejuízo, né? Então ele aceitou as sugestões de mudança. A parte de ações dele, como ele ia comprando ações que o pessoal ia indicando, que ele ia vendo no YouTube, então estava uma bagunça bem grande, os pesos dos ativos tinha muito concentrado em algumas ações e pulverizado em outras assim que não fazia sentido nenhum. Se aquelas ações dobrassem ou triplicassem o preço, não faria cosquinha na carteira dele, por assim dizer. Mas ele ia comprando, né? Entrava, ele ia aportando, de repente ele dividia lá em muitas coisas, achando que estava fazendo uma diversificação. E então a gente precisou fazer toda uma reestruturação da carteira dele. Praticamente hoje a carteira é outra, né? A gente montou ali todas as classes de ativo, respeitando o perfil dele, respeitando o risco de cada ativo. Então hoje ele está seguindo uma estratégia, né? Hoje ele está mais tranquilo, hoje ele consegue trabalhar lá sem aquela angústia, volta para casa sem essa angústia de talvez achar que quando ele abriu o aplicativo ali dos investimentos vai estar tudo negativo, né? Então ele gostou muito desse plano e a execução assim foi assim muito agradável, né, para ele. E hoje a carteira dele, ela tá exatamente como foi planejado ou ela ainda está em processo de migração? A gente ainda precisa de um tempo, né? Porque alguns ativos ali, se a gente sair agora, o pênalti vai ser muito grande. Então eu fico constantemente olhando, né? A marcação a mercado de alguns ativos que ele precisa sair. A gente precisa abrir uma ocorrência ali para ver o COI, então constantemente eu mando ali na mesa de negociação para saber se está mais atrativo ou se a gente espera mais um pouco, mas assim, falta bem pouco para a gente alcançar o plano que a gente estabeleceu lá no início. E aí, depois disso ele vai só aportando e a gente já vai saber exatamente para onde vai, porque tem uma estratégia bem definida. Boa. Eloaldo, acho que vale mencionar aqui, que agora ficou bastante claro, né, o que a carteira desse cliente, ela estava, pelo que eu entendi, uma carteira, a clássica carteira que veio de uma assessoria, Sim. né? Como tu comentou, fundo setipado, crédito privado, COI, é isso, né? Uhum. Então, assim, para quem está assistindo, essa é a clássica carteira
em que ela é montada por indicação das assessorias. Por quê? É muito simples, porque esses produtos são produtos que geram uma comissão bastante elevada para a assessoria. Mas, assim, nós sabemos que são produtos que normalmente não são muito bons, né? O COI, por exemplo, há estudos que mostram que a grande maioria dos COIs, 90% deles, algo próximo disso, eles não conseguem bater a taxa livre de risco, ou seja, o Tesouro Selic, que seria Hum. o nosso título, né, livre de risco aqui no Brasil. Então, assim, são produtos que não são bons, de forma geral, né? Então, acho que vale a gente só destacar isso aqui, né, Laudo? Porque, Sim. para quem está assistindo, saiba que essa é a clássica carteira com problema. Então, se você, por acaso, tem algum tipo de investimento desses que a gente mencionou, com certeza a sua carteira está aquém do que poderia, né? Isso, ela trava muito o potencial de crescimento desses produtos aí, e são extremamente perigosos, né? Então, eles são, assim, o risco de um crédito, né, talvez esperamos que você não tenha, mas se você tiver um COI sem a garantia do principal, você pode perder tudo, né, se aquela estrutura não der certo. Então, é extremamente perigoso esse tipo de produto. Infelizmente é o que ocorre, né, Laudo, assim, e esse cliente, né, que a gente está falando aqui, ele não é o único, né, Uhum. existem vários clientes que chegam com situações parecidas, né, então é bem sério esse problema, assim, né, porque isso acontece por quê? Porque há um conflito de interesse, né, na assessoria, o que não ocorre aqui na consultoria, né, então Exato. essa é a grande diferença. E, Eloaldo, agora comenta um pouco para a gente sobre a questão dos resultados. Bom, tu já comentou um pouquinho de resultado, né? Mas assim, Uhum. tu tem algum número para falar para a gente, assim, de como é que estava o rendimento antes, como é que está mais ou menos agora, e também comentar um pouquinho mais sobre essa questão da questão de tranquilidade que esse cliente está agora, que eu imagino, né, que esteja bem mais tranquilo, Sim. né? Então, se pudesse comentar um pouquinho sobre esses dois pontos. O resultado desse rebalanceamento que a gente fez na carteira dele foi assim bem nítido, né, bem positivo. Hoje ele está com uma carteira ali, quando ele chegou aqui, a carteira dele estava rendendo aproximadamente, né, parece até brincadeira, mas entre 4% e 5% ao ano. Né? Ele até falava que se ele deixasse tudo na poupança era melhor, né? E o risco que ele estava correndo é absurdo. Então hoje a gente já está tendo resultados assim, próximos, ainda como tem algumas coisas para a gente reciclar ali, ainda falta a gente destravar um pouquinho do potencial, mas é uma carteira que já está crescendo mais de 10% nos últimos 12 meses, então assim, está uma diferença absurda, já está mais do que o dobro do que ele conseguia antes, e o que ele ficou uma coisa bem surpreso também, que ele não sabia, embora eu tinha falado na reunião para ele, mas ele depois até veio me perguntar por que estava caindo alguns valores na conta. Ele não tinha entendido claramente como funcionava o cashback. Então, a gente, toda vez que aloca o valor dele em algum ativo, o valor seria a comissão do assessor e do escritório, volta para a conta como cashback. Então, ele já tem ali um retorno bem significativo. Todos os títulos que a gente comprou, que a gente alocou, ele recebeu. E ele ficou muito feliz, né, de ver assim, a carteira no verdinho, né, aquele gráfico verdinho assim para cima. É bem interessante. O resultado da transparência dos investimentos, o tanto de valor que a consultoria entregou, deixou ele muito tranquilo psicologicamente mesmo, né? O emocional dele está melhor. Hoje ele é uma coisa que ele não se preocupa mais como se preocupava antes, que ele falava assim que quando ele ia fazer um aporte, ele falou que sentia frio na barriga. Ele falava, cara, não sei para onde eu vou colocar, não sei se eu É. coloco uma coisa que eu vi na internet ou se eu seguir a Hum. recomendação do assessor, então ficava com aquele impasse, né? E aí acabava aplicando em alguma coisa achando que era melhor do que não aplicar em nada. Então hoje, o resultado tanto de números quanto o resultado emocional dele, a gente julga bem positivo para o cenário que ele estava para o que ele está agora. É maravilhoso ouvir isso, né, Eloaldo, assim, que no fim das contas o nosso trabalho aqui na consultoria, ele é um trabalho muito nobre no sentido de que
a gente salva vidas, né? Porque assim, vamos lá, né? Um cliente desse, uma pessoa como ela, que tinha um patrimônio significativo já, né? Vivia tensa, insegura, não saber onde aplicar quando tinha um dinheiro para investir, não é? Sendo assessorado por uma pessoa que conflitada, né? Ou seja, a prova está na carteira que tu mencionou, né, Laudo? Então, assim, e agora, olha a tranquilidade, né, que esse cliente se encontra, né, emocionalmente falando, né? Isso não tem preço, né? Isso é algo, assim, que realmente é muito gratificante escutar isso, né? Eu acho que, para quem está assistindo, entenda que é um trabalho que, para a gente, assim, é muito gratificante ouvir, ver esse resultado, nesse antes e depois, né, bastante claro, bastante, um contraste bastante, né, nítido, né, entre como estava a vida dele antes, como é que está agora, né? Então, parabéns, Lauda, pelo trabalho, né, feito com esse cliente. Acho que, né, não tem mais muito o que dizer, assim, foi incrível, né? É incrível ver essa diferença, né, entre antes e depois. Eu acho isso maravilhoso, né? Exatamente. O mercado financeiro, se você trabalhar sem o conflito de interesse, ele é lindo, maravilhoso, dá para você trabalhar muito bem, dormir, colocar a cabeça no travesseiro e dormir assim tranquilo, mas o outro lado é terrível. A gente encontra pessoas assim que estão totalmente perdidas ou confusas, né? Totalmente sem saber para onde vai e sem ter nenhum tipo de esperança no futuro, na questão financeira, né? Então é muito bom poder ajudar, né, dormir tranquilamente aí, que a gente está fazendo um bom trabalho aqui, né, no Guinvest. Eu acho legal também comentar, né, Laudo, que uma coisa importante de deixar claro para todo mundo é que o resultado, que assim, qual é o grande resultado que se busca, né, quando se fala de investimento? O resultado mais direto é a rentabilidade, tá? Uhum. Mas a gente tem que entender que a rentabilidade, ela é apenas uma consequência de um trabalho bem feito. Ele vem depois, a rentabilidade é resultado, né? Ela não é causa, ela é efeito de algo feito antes. E esse algo feito antes é todo esse trabalho da consultoria, que envolve várias coisas, né? Desde o planejamento financeiro lá no início, o pensamento da carteira, da macroalocação da carteira, a seleção dos ativos, depois manter essa carteira balanceada, rebalanceando ela de acordo com a carteira ideal que foi estabelecida, né? Tem toda a questão de cuidar dos custos, né, para não se gastar demais, porque a gente sabe, quanto mais custo, menos retorno, isso é direto, né? E aí temos os impostos também que tem que ser observado. E depois tem todas outras áreas, né, Laudos, que são relevantes também, que elas são periféricas à gestão de ativos, que envolve planejamento sucessório, né? Principalmente para aqueles investidores que já estão pensando nessa parte de sucessão, né? Já juntaram patrimônio relevante e estão pensando nisso. Tem a questão do planejamento sucessório, blindagem patrimonial. Então, tudo isso são serviços que são oferecidos aqui dentro da consultoria. E aí que entra um outro ponto que eu queria, eu finalizo aqui a minha explicação sobre isso, que é o seguinte, né, Laudo? Tudo isso que a gente faz aqui são coisas que estão sob o nosso controle. Então, assim, nós não temos controle sobre o rumo da taxa de juros, o crescimento da economia, se as empresas que a gente investe vão ter lucro ou não vão ter. A gente não tem controle algum sobre isso. Mas nós temos total controle sobre como vai ser montada essa carteira, qual vai ser a alocação, quais são os ativos que a gente vai compor a carteira. Eu digo a gente, consultor e cliente, né? Então, nesse aspecto, né? Então, tudo isso está sob o nosso controle. Então, isso que é maravilhoso, porque nós não ficamos atuando em cima de especulação sobre o que vai acontecer, né? Sobre o futuro. O futuro a gente não sabe, não tem como prever. Mas a gente tem como garantir que a gente vai executar esse trabalho com bastante né, com qualidade e aquela história. Se a gente executa bem esse trabalho, se o processo é bem feito, o resultado tende a vir. A probabilidade de se obter o resultado desejado, ela aumenta drasticamente.
né? Apesar de não ter garantias, né? Não há garantia de nada, mas o que a gente pode garantir aqui, né, Eloaldo, é que esse trabalho vai ser bem feito, observando todas essas áreas que a gente mencionou aqui. Perfeito, exatamente isso aí. E, Eloaldo, para a gente finalizar aqui, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, que lição que tu tira desse estudo de caso, né? Que aprendizado que tu tira e que tu possa compartilhar aqui com quem está nos assistindo? Qual seria ele? Cara, eu aprendi, assim, principalmente nesse caso, que a macroalocação, ela faz toda a diferença, né? A gente respeitar ali as classes dos ativos. A microalocação nós fazemos aqui, selecionando os melhores produtos para essa carteira, mas até eu mesmo, no início, né, quando eu comecei, eu achava que a gente tinha que acertar muito o time, né, de compra e de venda, mas isso não é verdade. A macroalocação, a gente respeitar esse rebalanceamento, a gente sempre voltar ali para a configuração original, é uma coisa assim que dá certo com todos os investidores, né? E é bem interessante que a gente vai aprendendo, que eu vejo muitos investidores chegando aqui com carteiras assim, ele pegou 100 mil reais e dividiu em 10 ações, 10 mil para cada uma. E essa simetria não dá certo, porque ele colocou 10 mil reais em uma ação conservadora e 10 mil reais em uma ação de risco altíssimo, né? Enquanto a conservadora virou 10.500, 11 mil, a outra despencou para R$ 1.000. Então ele não, aí ele fala, puxa vida, investir no mercado financeiro dá errado, né? Não dá certo investir. Então a gente faz tudo respeitar esse risco em cada ativo, respeitar o perfil do investidor, né? Com essa macroalocação, ela faz toda a diferença. É uma lição que eu apliquei com o José, eu quero aplico com todos os investidores. Então é muito interessante ver como isso dá um resultado positivo. E quem não é do mercado financeiro não consegue fazer, né, esse trabalho tão minucioso, porque você tem o seu trabalho, tem a sua família, você tem as suas atividades pessoais. Então, quem está no meio, no mercado financeiro aqui, que trabalha com isso todos os dias, sem dúvida vai conseguir ajudar muito mais. Isso aí tem que ser respeitado. Não adianta tentar atropelar esse princípio, que no final não vai dar certo. Muito interessante, Eloaldo. Eu acho que muito bem colocado esse ponto aí da macroalocação, né? E só para reforçar isso que tu está dizendo, né? Há estudos que mostram que mais de 90% do retorno de uma carteira está relacionado à macroalocação e não ao time de mercado, né? Ao market time, né? Que é saber a hora certa de entrar e sair de um ativo, né? Então, isso que tu está dizendo, né? Existe uma comprovação por trás disso, né? Sim. Então, faz muito sentido mesmo e realmente é muito importante, assim, observar isso, né? Desde o início. Por isso que o nosso trabalho, ele começa basicamente nessa parte, né? É o planejamento que leva à montagem de uma macroalocação, né? De uma carteira, né? Por classes de ativo. Exatamente. Mas, E o Eloaldo, perfil então... do investidor, né? Respeitar, né? Que às vezes nem ele mesmo sabe o perfil dele, e ele Exato. acha que ele é agressivo, mas na verdade ele não tolera riscos, né? E vice-versa também. Perfeito, perfeito. É bem isso aí. E, Eloaldo, a conversa está muito boa, mas nós estamos chegando no final e eu quero aproveitar agora e, para quem está assistindo, fazer um convite, né? E o convite é o seguinte: nós sempre oferecemos uma reunião, uma conversa cortesia com um dos nossos consultores, e se você tiver interesse nessa conversa, inclusive, talvez você possa até conversar com o próprio Eloaldo, né? A gente então está fazendo esse convite. Nessa conversa, o que acontece? Basicamente, o consultor vai fazer um diagnóstico financeiro da sua carteira e vai propor um plano de investimento, que nada mais é do que o próprio trabalho de consultoria. Então, meio que já começa o trabalho aí nesse primeiro contato, que é um contato, né, gratuito, é uma cortesia nossa. Então, se você tiver interesse, basta clicar no link que está na descrição, preencher com os dados e aguardar o contato da nossa equipe para fazer o agendamento. Eloaldo,
Obrigado pela presença, obrigado pela contribuição, foi muito bacana essa conversa e trazer esse estudo de caso concreto, porque é muito legal assim a gente ver na prática como é que a coisa funciona. Então, obrigado pela participação. Eu que agradeço aí a oportunidade, muito bom a gente falar sobre esses casos, né, que deram certo e continuam dando certo, né, para mostrar que realmente existe um mercado financeiro à nossa disposição para fazer essa administração dos recursos, fazer aumentar o patrimônio, alcançar a liberdade financeira. Então, para mim, é um privilégio muito grande poder ajudar as pessoas, poder aí contribuir com conhecimento e também com esse trabalho. Maravilha. Então, obrigado também pela presença de todos aí que estão assistindo. E a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um abraço, até mais.